Hoje vamos conversar sobre resiliência. Como lidar com as coisas em tempos difíceis. Bem propício, Ângela, bem propício. Sabe que de cara eu já lembro do autor da logoterapia, que talvez tenha sido a pessoa que mais nos exemplificou a importância da resiliência. Viktor Frankl superou vários campos de concentração na era nazista e foi capaz de sobreviver para contar para a gente o segredo do que fez com que ele pudesse sair dali vivo. Ele tinha um para que sobreviver ao campo de concentração. E vem nos mostrar a importância de quando a gente tem um propósito maior, quando a gente tem algo que nos atrai, que é maior do que o problema que a gente carrega, a gente consegue olhar para esse problema de forma menor do que aquele outro lugar que a gente pretende chegar. Acho que é mais ou menos por aí que você vai conversar, não é, Ângela? Eu acho que a resiliência, então, é a gente conseguir lidar com as situações difíceis de uma forma melhor, né? Sem se abalar tanto com elas, com as situações difíceis, né? Aqui dentro, a gente conseguir lidar de uma forma melhor com os momentos difíceis. A resiliência seria isso, né? Sabe que eu lembro quando a gente conversava com as crianças e eu trabalhava esse tema de forma lúdica e simbólica, eu trazia bastante a questão da física, de onde foi importado o termo. O termo resiliência era da mecânica dos corpos lá, ou da forma como os corpos se deformam ou não se deformam, e aí ele é resiliente ou não, a matéria. E a gente fazia umas atividades que era assim, você quer ser uma pessoa borracha ou você quer ser uma pessoa vidro? E a pessoa borracha é aquela que consegue aceitar algum tipo de pressão, né, e ela não se deforma. Passado o problema, passado a situação, ela consegue ainda estar na sua forma íntegra. Enquanto que a pessoa vidro é aquela que se deu um sopro, se levou um tombo, ela se despedaça e provavelmente ela não vai conseguir se recompor. Então era uma forma mais fácil da gente simbolizar a resiliência. E é um norte para a gente, né? Que a gente sempre se pergunte, não, como é que eu poderia nessa situação conseguir manter a minha integridade? Eu não vou desmontar com essa situação, eu não preciso. Eu tenho capacidade, competência, instrumento. Basta que eu me programe, que eu me organize e que eu me proponha que eu vou conseguir superar. Cada um de nós, todos nós, podemos superar as dificuldades, se estivermos com essa prontidão à disposição para enfrentar as questões, né? E quando você falou do Viktor Frankl, eu lendo a história dele, a gente sabe que ele olhava as pessoas, ele via todos, cada um sentia a sua maneira. Então não tem como a gente comparar o sofrimento, o sentimento de cada um, né? Então cada um sofreu a sua maneira, com o que tinha dentro de si. E aí ele vai trazer tudo isso e mostrando que quando a pessoa via as coisas de outra maneira, ela reagia melhor a todo aquele sofrimento muito grande, que talvez seja uma das situações mais difíceis que o ser humano já passou, que foi estar numa guerra. Mas aí ele vem trazer que é aprendido, a resiliência pode ser aprendida. Então lá naquela situação, aquelas pessoas mesmo, naquele momento muito difícil, ele começou a ver como cada um reagia, né? E a gente vai aprender a resiliência nos momentos difíceis, né? Ângela, a gente não fala assim, olha, eu passando por essa situação que eu estou vivendo, eu me lembrei de fulano quando ele passou, eu me inspirei muito na forma como ele enfrentou, eu lembrei que ele conseguiu passar e ele teve sucesso. A gente acaba naturalmente se inspirando nas outras pessoas e aprendendo com elas, né? E acho que a resiliência, ela deveria ser começada já, esse treinamento, como você está dizendo, já desde pequenininho. Outro dia observei uma mãe que estava olhando o seu filhinho estava aprendendo a andar e ele caiu. E eu achei lindo, porque eu, na minha antiguidade enquanto educadora lá atrás, talvez eu saísse correndo para socorrer aquela criança. E essa mãe hoje mais atualizada, ela observou primeiro para saber se ele precisava de ajuda e para permitir que ele se levantasse sozinho e percebesse, eu caí, mas eu mesma me pus em pé. E ele conseguiu. E ele se levantou, não gostou muito, olhou para a mãe, como quem pergunta qual é a sua opinião a respeito do que aconteceu. E a mãe fez assim, muito bem, vai brincar. E ele relaxou e foi. Então, muitas vezes a gente precisa, diante dos tombos da vida, a gente precisa primeiro saber que a gente é capaz, e nossa tendência muitas vezes é sentar e esperar alguém vir nos tirar do chão.
sendo que a gente nem tentou e a gente pode tentar. Deixa eu ver se eu dou conta de andar um pouco à frente desse problema. E ao mesmo tempo a gente precisa dessas figuras de referência para a gente olhar, que são pessoas que a gente sabe que já passaram por aquilo, que sabem se é possível ou não, né? E eles nos sinalizam e nos fortalecem. Então é parte da vida, do dia a dia, desde criança a gente pode ir treinando esse comportamento de não vou me abater. Deixa eu ver primeiro, eu vou medir aqui, vou mensurar os problemas, o que aconteceu, o que eu tenho para oferecer, para daí eu conseguir recomeçar, né? Quando você fala isso, eu vejo assim, primeiro, os tombos fazem parte da vida, é o que vão ajudar a gente a crescer e aprender a resiliência, né? Lidar com os momentos difíceis, com os desafios. E aí quando você diz essa mãe que ficou observando a criança, o que ela ia fazer, a gente fala de rede de apoio. Então, nós que somos psicólogos, os terapeutas, que a gente trabalha com ajuda ao sofrimento humano, tem a rede de apoio. Então, é muito importante. Essa mãe é uma rede de apoio, né? Os pais são a rede de apoio, um profissional da saúde, sejam os amigos, as pessoas próximas, contar com essa rede de apoio nos momentos difíceis e para o crescimento. Né? É importante a gente falar isso quando a gente fala de pessoas que estão passando por momentos muito difíceis e não sabem o que fazer, recorrer, né, às pessoas próximas, à ajuda próxima, aos órgãos competentes para isso, seja um profissional. É importante. Então, a gente saber o momento de crescer, que tem momentos difíceis que são, né, fazem parte da vida, agora quando a gente pega um momento bem difícil que a gente não sabe o que fazer com isso. Isso é importante a gente dizer, né? Que aí a resiliência não está dando conta, não estou dando conta só com a... e não precisa, porque faz parte, né? A gente vive de forma gregária, é isso. O ser resiliente não é ser autônomo, autossuficiente. Esse termo hoje, autossuficiente, está sendo mal empregado. Porque está passando uma ideia para a gente que a gente tem que ser sozinho, eu me basto, eu não preciso de ninguém. Isso não é uma realidade. Isso tem fruto de conflito, eu não preciso ser. Eu preciso sim dividir, cooperar, colaborar, receber, dar. Isso é ser natural em termos de ser humano, né? E sabe, Ângela, quando você estava falando, eu me lembrei, uma vez eu vi um pensador, um estudioso conversando um pouco a respeito desses momentos em que a gente tem vontade de desistir de tudo. E ele diz assim, na verdade a gente não sabe explicar o que a gente sente. Porque é da natureza humana superar. A gente quer ganhar, a gente quer combater, a gente quer enfrentar, a gente quer superar. Então, por que de vez em quando a gente desiste disso e a gente fala, não tenho mais o que fazer, chega, não quero mais continuar? Ele diz que é porque a gente não sabe identificar qual partezinha nossa que não quer mais continuar. E a gente faz uma leitura de que, como isso não está bom e eu não estou vendo saída, então nada está bom e eu não tenho mais saída. E tenho. Então ele falou, se a gente conseguisse simplesmente diferenciar e tivesse esse trabalho, como você costuma falar, da autoterapia, mas o que eu estou sentindo? Será que está tudo ruim? Provavelmente não, provavelmente isso está legal, isso daqui está crescendo, aquilo ali está bem, e isso está péssimo. Mas tudo bem, mas eu já consegui separar um monte de coisa legal que vai me dar sustentáculo para eu poder lidar com isso que está ruim. Só que como a gente não se conhece, a gente não sabe falar das emoções, a gente põe tudo no mesmo saco. Então tem uma coisa que está péssima, então está tudo péssimo, não tem mais o que fazer, eu quero desistir. E a resiliência vai mostrar para a gente isso também. Calma lá, vamos tentar diferenciar, explicar exatamente onde que não está bom. E isso onde que não está bom, de repente pode até ser que eu preciso conviver com isso pro resto da vida, e por que não? Eu vou abrir mão de todo o restante que eu tenho de coisas lindas, porque uma partezinha não funcionou como eu queria, porque na minha expectativa eu não esperava passar pelo que eu estou passando, eu vou abrir mão de um contexto enorme, de outras alegrias que eu possa viver, né? Então talvez resiliência a gente possa dizer é só a arte de não desistir e de insistir, né? E quando a gente fala de Viktor Frankl, eu acredito que ele, na teoria dele, ele queira mostrar isso. A gente conseguir enxergar a vida de uma forma boa, quando a gente diz ter um sentido para a vida, é valorizar a vida. Né? Mesmo com os momentos difíceis, eu conseguir enxergar o que está bom, o que está mais ou menos, o que não está bom, o que está difícil, e integrar tudo isso, porque faz parte da nossa vida, né?
Então, quando a gente fala do Setembro Amarelo, por exemplo, que é uma grande campanha de valorizar a vida, eu acredito que o Viktor Frankl trouxe essa ideia, né? Valorizar a vida, mesmo que esteja muito difícil, vai passar. E a gente vai sair para uma outra fase, um outro momento, e que nós vamos fazer diferente, que a vida vai mudar, né? Como é o caso dele, que saiu daquela situação e passou por um outro passo. E nos ensinou e nos deixou um legado. Então, acho que eu diria que toda a vida vale a pena ser vivida. Não existe nenhuma vida que mereça ser desistida. E aí a gente vem com a minha amiga Gratidão, que quando a gente fala de resiliência e ver a vida de uma forma boa, né? Como você falou, de ver todas essas partes, quando a gente consegue enxergar também a gratidão como um braço, né, dessa resiliência, de enxergar as coisas boas, que tá difícil, mas a gente pode ter ajuda e resolver isso e passar. E esse momento tão bom que a gente tem, que às vezes a gente não está enxergando, e outros, e outros, e outros, porque a nossa vida é um grande todo cheio de partes, né? Não é uma coisa só. Exatamente. Então, é essa visão mais ampla, né? A gente tem uma visão reducionista, a gente olha muito focado para uma coisa, aí ela fica gigante. Mas se a gente ampliar o olhar, a gente consegue com outras áreas, a gente consegue ter suporte para lidar com aquela que está mais difícil. E eu acredito, então, de tudo isso que a gente falou, que a resiliência ela pode ser aprendida ao longo da nossa vida nos momentos difíceis. E que a gente não precisa dar conta de tudo porque a gente não é perfeito. Que a gente tem essa grande rede de ajuda ao nosso redor. E que a gente precisa pedir ajuda, procurar ajuda. Eu acredito que isso é a grande contribuição que a gente pode dar falando de resiliência, né? Saber que a gente pode e deve procurar ajuda. Isso é ser resiliente.